Todo trader tem marcas, dores que se repetem e que se tornaram traumas. Eu vivi isso, eu ainda tenho essas dores de vez em quando. É algo que ficou uma cicatriz neste longo período de vida de day trader. Logo após a vinheta, nós falaremos sobre esse assunto, sobre essas cicatrizes que todo day trader tem e também faremos um resumo das operações que nós fizemos no mini dólar na sala educacional do Felipe L. Trader pelo método O Águia. método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Então vamos direto ao assunto, né? Quando eu falo de dores, são aqueles erros que a gente comete no day trade, durante as operações, durante o pregão, que a gente fica depois se, né? A gente fica se cobrando do porquê que não seguiu o plano, né? Por que que cometeu aquele erro novamente? Então, é, o que acontece no pregão, durante a operação a gente pode ter duas sensações. Podemos resumir para duas sensações, que é a sensação de gain, que quando a sua operação vai até o alvo, e aquela sensação do stop, que é a doída, é aquela que dói mesmo, que é a do stop. Essa é a que machuca, o stop. Então, por que não resumir o pregão, né, as nossas operações só a isso? Só a gain ou o stop? Mas o day trader, ele até chegar nessa conclusão e nessa frieza de quando você abre uma operação, ou ela é gain ou ela é stop, ele comete muitos outros erros. E esses erros machucam, e às vezes machucam mesmo você ganhando dinheiro. Às vezes você fez dinheiro, você não perdeu, e ainda assim você sai frustrado com aquela sensação de fracasso, aquela sensação de ter sido incompetente no seu plano inicial, né? Então, uma das frustrações, uma das dores, né, que o day trader tem é aquela de você entrar na operação. Vamos fazer todas elas no Águia, tá? Pelo método Águia. O método Águia de livro ali apareceu, uma compra, né, padrão, bonitaça, dentro do gerenciamento, tá tudo certo, né? E aí ativa a nossa entrada. A nossa entrada entra na operação, ela vem um pouco contra, quase ali, talvez fica ali, né, chega na metade do caminho, né, mas contra, aí a gente já fica com aquela sensação, já ficamos 5 minutos, já ficamos 10 minutos, e daqui um pouco você já acha que está demorando demais aquela operação, ela quando volta ao seu ponto de entrada, você sai no 0 a 0. Ela não te estopou, né, ela só demorou, ela veio para baixo, corrigiu, e você sai no 0 a 0. E você sai no 0 a 0 e ela, pum, vai ao seu alvo. E aí você sim fica com aquela dor assim, nossa, deveria ter acreditado no meu operacional, que estou há anos operando, que eu sei que a probabilidade é lucrativa, é positiva e eu não executei o trade, eu não fui competente. Aí é aquela dor, você não perdeu dinheiro, mas é como se tivesse perdido. Outra, né, outra dor, né, que você tem. de- Você entrou ok nessa operação que você ficou no 0 a 0, né? E aí aparece outro águia no seu operacional. Você está naquela janela ali das 9 às 14, né? Que é o que nós operamos aqui. Aparece um outro, ou, águia, ou o seu operacional ativa. Você teve uma operação que já amarelou, você já ficou ali meio com receio. Aparece um águia de livro, e aí você já tá se sentindo mal, você não entra, fica com medo. Tipo, pô, era pra mim estar com lucro, aí eu vou entrar nessa, toma stop, daí, poxa, aí é fogo, né? Era pra mim, pelo menos, daí sair no 0 a 0 ou tá, né, ficaria com pouquinho positivo, caso tivesse pego a primeira operação, aí você não entra na operação. E aí é aquela operação que leva um minuto, assim, e vai pro alvo. E você ficou de fora dentro do seu operacional. Aí é outra dorzinha, né? É outra cicatriz que se abre. É essas sensações que a gente tem que evitar no mercado. E simplesmente, se a gente resumir para alvo ou stop, esse tipo de erros não vão mais existir. Um outro, né?
A operação ela começou a andar a favor. Você entrou na operação, ela começou a andar a favor. Também, né? Um pivôzinho, um águiazinho de livro, você entra lá e o trade anda 3 4 pontos, o seu alvo é 12 e já começa a andar ali 3 4 5 fica parado por ali, 6 né? E aí daqui um pouco começa a voltar. Começa a voltar e você, tipo, já tá. E você sai da operação. Sai ali com 2,5 pontos ali, né? Aí ela oscila ali, daqui um pouco, vum, alvo. Mais uma vez. Você ganhou dinheiro e, né, aquela sensação de loss é a mesma. Aquela dor do stop é muito parecida, né? Porque você não seguiu o plano do seu trade. Era alvo, stop, a coisa andou um pouco. Claro que o alvo talvez estava um pouquinho mais longe, e aí você não conseguiu segurar o rojão e acabou saindo, né? Com 2,5 pontos, e ela teria pagado lá seus 12, 13, 15 pontos lá. É uma dor, né? Aquela cicatriz, aquela sensação de stop. É incrível. É isso. Uma outra, né? Que acontece. Cometeu todos esses erros. A daqui tá formando um águia. Candlezinho abaixo, ali, um pivôzinho de baixa. O candle tá forte, tu vê volume. Mas você tem que esperar. Ele rompeu faltando 4 minutos. Ainda falta 4 minutos para aquele candle fechar. E você só pode entrar na sua operação quando o candle fechar e ele perder a sua mínima. Passam-se longos 2 minutos, então ainda faltam 2 minutos para o cano fechar e o dólar caindo, e o preço caindo, e daqui a pouco faltar 1 minuto, ele continua caindo, e você fica naquela sensação, esse aqui ele vai pagar e não vai nem esperar eu entrar, e aí falta 1 minuto, e daí falta 30 segundos, e você entra, clica assim, não, vende. Vende, porque esse aqui não vai voltar, né? Senão daqui a pouco vai dar o alvo, eu vou entrar, o meu alvo vai ser curtinho, já vou entrar agora, porque senão. Não, eu vou perder esse trade, vou perder esse movimento. E aí, em 20 segundos, você entra na operação, em 20 segundos, ele fecha acima do suporte e não é um águia. Não era. Deixou de ser. Ele não é mais. Ele estava armando, mas não é mais. Porque ele fechou acima do suporte e não é um águia. E você está dentro de um trade que não era para estar. Não era para estar naquele trade. E a próxima barra vem, te estopa. E não teria. Você não era para ter tomado aquele stop. Porque não foi um, né? Não foi um águia, não era o seu profissional ali. Você, por ansiedade, clicou antes, não se aguentou, daí você entende assim, "Mas, meu Deus, não era para eu estar com esse stop. Quem é que clicou aqui por mim? Quem é que me possuiu? E eu acabei clicando aqui. E aí aquela sensação de fracasso, né? De você não ter conseguido segurar ali aquela ansiedade por mais 20 segundos. Não era para você ter tomado aquele stop. Aí isso abala, né? Isso te dá aquela sensação ruim, aquela dor. Se você já tem uma cicatriz, porque você já cometeu esses erros, ela se abre, para como se estivesse abrindo assim, né? Nas tuas costas, assim, mais uma cicatriz, mais uma ferida que te machuca, porque você conseguiu ser incompetente mais uma vez. Isso realmente atrapalha o day trader, né? E uma última cicatriz, porque claro que existem várias outras, até eu gostaria que vocês citassem alguma que eu esqueci, para que, né, nos comentários aí a gente se lembre de outros erros que a gente comete, né, no day trade, né? E que às vezes mesmo ganhando, mesmo fazendo dinheiro, a gente fica com aquela dor de incompetência, aquela dor de fracasso, né? Então, mais uma é aquela que você começa por um personal, por exemplo, tem gente que tá conhecendo o método AG essa semana, tá vendo que dá para fazer, ó, o cara já vem fazendo dinheiro, o cara tá vivendo disso, deste método, dessa maneira de fazer dinheiro no dólar, e aí você essa semana vai bater o método AG ali. OK. E é uma semana que não dá bom. O método Águia não foi bem. Eu loss, semana, menos 20 pontos, né? Daí tu pensa assim, não, 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 não. Já, não, existe essa estratégia que não funciona, eu vou para outra, né? Então você tá sempre pulando de estratégia em estratégia, né? E aí pula para outra. Aí na outra semana, você já tá noutra. Esqueceu o Águia já. Tipo, não, que lá, eu perdi dinheiro lá com aquela estratégia, né? Tentou uma semana lá. Na outra semana você tá na outra estratégia, você também não desenvolve legal, perde dinheiro também. Pai, perde mais ainda que pelo Águia, né?
E aí você vai fazer um backtest se tivesse operado o método AG e vai ver, putz, pô, essa semana o método AG teria recuperado os 20 pontos, feito mais 50 pontos por cima, assim, de lucro pra cima, assim. E aí você trocou de estratégia. Então é mais aquela dor também, tipo, nossa, né? É aquela dor de você não seguir sempre o mesmo plano, não ter uma consistência operacional, não ter um plano operacional, você ainda não tem a sua personalidade no day trader, no day trade, você ainda é um day trader que só tenta pular de galho em galho, ainda não tem a sua identidade aqui, a sua característica, se você é agressivo, se você é cauteloso, qual é que é, você ainda é um ninguém aqui no mercado. E aí isso te atrapalha. Então são esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. Claro que esse tipo de erros, de dores e cicatrizes, embora a gente tenha, elas estão aqui, estão fechadas, curadas, mas de vez em quando, a uma que outra, né, dá um sinalzinho querendo abrir de novo. E a gente tem que estar todo dia concentrado para não cometer esse tipo de dor. É frustrante, tá? Isso machuca mesmo você não perdendo dinheiro. É uma sensação ruim, só que é gatilho para você perder mais dinheiro no mercado. Então, isso do tipo de coisa a gente tem que evitar. É esse o bate-papo da semana, ok? Eu sei que muita gente eu cometi muitos desses erros, então eu me identifico, e eu sei que muita gente se identifica, então é uma luta diária e concentração, e eu sei que vai dar. Se você não desistir, vai dar certo, mas tem que continuar, ok? Então vamos agora para o resumo das operações que nós fizemos no dólar essa semana. A gente conseguiu fazer algumas operações boas, mas a semana ela fechou no negativo. O mês ainda está em drawdown, o dólar começou mês passado, fechou com menos 10 pontos, esse mês com menos 26 pontos, né? Claro que é como se fosse uns quatro stops aí, né? Que ainda não pagou. Isso, pelo que eu conheço no método, daqui um pouco, semana que vem, ele pode resolver todo esse tempo de drawdown e já começar a virar lucrativo. É assim, né? Mas não tá. O dólar não tá fácil para ninguém, o dólar. Ok? Então vamos para o resumo das operações. Então, vamos lá para o resumo das operações. Peço para que todos aí, se puderem, dão aquele joinha, dão aquele like aí para nós, se inscreve no canal, isso ajuda, né? Motiva a gente, quanto mais pessoas verem o conteúdo que a gente faz, motiva para nós vir aqui, né, gastarmos o nosso tempo passando informações, tentando ajudar todo o day trader, né, que está passando por problemas e a gente aqui é, no caso, eu tento passar a experiência para que esse tempo, né, de formação de day trade seja o mais curto possível para que chegue a consistência logo e todos sejam felizes aí no day trade, né? Então, segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 28, a gente teve duas operações que valeram, tá? Duas operações que valeram. Esse primeiro movimento aqui, ó, no caso, ele era o primeiro candle do dia, então eu não sei onde ele abriu aqui, no leilão, aquela coisa. Então é por isso que essa aqui não liberou, né? Tipo assim, eu teria que pegar na promoção porque estava um pouco caro. Aqui ele fez um pivôzinho de alta, não liberou também porque estava muito próximo do alvo. Se a gente for espelhar o alvo, estava muito próximo, então o nosso gerenciamento não liberou, até teria sido o início de um bom movimento, né? E aí, depois, o que liberou foi esse pivôzinho aqui. Ó, aqui nós temos um pivôzinho que pagou, aí pagou o alvo, tá? Entrada, ó, entrada, alvo. Então, esse aqui pagou, aí depois ele fez um pivôzinho de baixo aqui, estopou, tá? Aqui. Esse aqui eu não peguei, tá? Então, esse stop aqui eu não peguei. Mas aqui no pivôzinho de baixa, né? Aqui tem aquele detalhe da média, né? Que ele pode se tornar esse movimento. Por isso que, às vezes, quando o preço tá na média de 20 nessa condição, você pode optar por não entrar. Foi o que eu fiz. E aí, nesse caso aqui, eu evitei esse stop.
mas poderia ter entrado também, porque isso aqui é um pivô de baixo, tá? Então, depois acabou a janela operacional. Então, esse dia foi um dia que teve um. Dentro do método, foi 2,5 pontos de loss, tá? Na segunda-feira. Vamos para terça-feira. Então, terça-feira, tá? Terça-feira foi um dia não tão fácil. Não foi um dia fácil, um dia chato, na verdade, porque ele caiu, mas ele caiu fazendo umas correções irregulares, assim. E aí isso aqui complica, né? Então, nós tivemos este águia aqui, que estopou, tá? Aqui, ó. Esse águia estopou, 8 pontos. E depois, aqui teve um que pagou, tá? Ó, esse aqui do candle 48 na terça-feira pagou. Ó, entrada, alvo. Daí diminuiu o stop, né? Então, mesmo assim, ficou no loss nesse dia. Mas um stop menor. Esse aqui eu até antecipei, porque na sala o Filipelli deu o operacional dele aqui, ó, no Kendo 47. Eu entrei pelo dele aqui, acabei fazendo dinheiro, tá? Mas eu entrei porque se a gente for pegar isso aqui visual, no 2 minutos, o era aqui. Mas aí no 5 não era visual. Aí eu, nos 2 minutos, me encorajou a entrar aqui pelo 47 porque no 5 não é visual. Mas se for entrar pelo visual, o Águia teria entrado aqui embaixo, teria pago, né? Uma pontuação também. E só que eu aumentei um pouco mais a pontuação porque eu entrei lá olhando o pivô no 2 minutos. E aí acabou a terça. Vamos para quarta-feira, dia 30. Quarta-feira, dia 30. Então, foi um dia de game, embora foi difícil de achar uma entrada aqui. Aqui teria um pivô oculto que nos 5 minutos não aparece, só aparece no 2. Esse Candle 12. É um pivô oculto, por isso que a gente não anota. Mas aqui, esse pivôzinho aqui, ele pagou. Nós temos esse pivôzinho, né? E aí esse aqui pagou. Então, esse aqui deu alvo, dinheirinho no bolso, né? Ó, esse aqui, entrada, alvo. Ok, né? Depois parou lá no 200%, né? Aí quarta-feira, super quarta lá, problema de esquema de juros, de tarifaço, um monte de coisa, né? Aí agora na quinta-feira trocamos o nosso contrato, trocamos o nosso contrato. Agora é o uniforme, né? WDO uniforme. Ele até fez aqui um sinal interessante. Esse aqui era opcional essa entrada por causa da 200, tava flat. Teve gente que entrou, acabou fazendo parcial, fez o dinheiro. Esse aqui eu fiquei de fora, tá? E aí aqui teve um pivôzinho de baixo, ó, esse aqui. Esse daqui acabou estopando, mas estopando 2,5 pontos por causa do pullback aqui, né? Ó, aí acabou estopando 2,5 pontos. Essa entrada acabou não dando alvo, que era um range bem grande aqui, né? Tinha que ter ido, não foi, era um alvo legal. Felizmente acabou não indo. E aí depois acabou a quinta, né? Que a gente fica até às 14. Sexta-feira, dia de payroll, simplesmente abriu, deu payroll, o dólar derreteu, tá? Aí aqui ele até fez um pivôzinho opcional, porque aquele opcional, aquele o método que é onde ele arma na média, ó, o preço estava afastado, vai chegar na 20, e aí eu não me encorajei, mas deu promoção, chegou a andar 7 pontos. Eu até entrei com um pouquinho em contrato, pegou só um contrato. Eu, né, não deu nem para fazer parcial, porque era só um, não tem como dividir. Aí ele não foi no alvo. A gente tinha esse alvo aqui, ó. Ele acabou não indo, né? Tá, aí acabou saindo na proteção aqui. Mas uma pena, podia ter dado uma parcial maior e com mais contratos, né? E aí não pegou os contratos. Foi muito rápido na promoção.
E aí acabou, né? Meio-dia, encerra a sala, sexta-feira, vida de day trader, é isso. Então, a semana, tá? Ela encerrou com menos 3 pontos. Claro que a gente fez mais, a gente ficou positivo, porque operações que foram, né, acabaram fazendo parciais e tirando na proteção. Mas pelo método, estamos em drawdown e acredito que logo vai sair. Esperamos agosto, né? Voltamos à sua normalidade. Mas pelo menos ninguém vai quebrar, ninguém está perdendo assim, né? Absurdos de dinheiro. Mas é isso. Daqui a pouco ele volta de novo a pagar. Nós temos aí até dezembro, o ano já estamos para frente, né? Bastante pontos. Vamos torcer para que agosto a gente consiga fazer aí uma pontuação boa, pelo menos uma pontuação dentro da média. Valeu, pessoal. Não esqueça de dar o joinha aí, curtem e até semana que vem. Boa semana para vocês.